Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Hoje é dia de festa, celebrarmos a presença do nosso Deus e participarmos do banquete diante do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Graças a Deus. Estou feliz com todos os irmãos aqui de Goianá, que Deus abençoe vocês, amém? Em nome de Jesus. Eu quero neste momento convidar os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículo 18. Lucas 4, 18. Obrigado. Quem encontrou, diga amém. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Os irmãos, pois, tomou seu assento. Graças a Deus. Meus amados, nós temos falado sobre o Espírito Santo. De alguns dias para cá, enfatizando um pouco mais a importância de nós termos não somente o Espírito Santo residente, mas principalmente tê-lo como presidente. E aqui nós acompanhamos que o próprio Senhor Jesus, entrando em uma sinagoga, ele abriu o livro e fez menção do livro de Isaías, onde refere-se a ele mesmo. E o Espírito Santo, ele começou a atuar de uma forma tremenda na vida e no mistério do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que depois que o Senhor Jesus, ele desceu do monte da tentação, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele começou a realizar os sinais, os milagres e as maravilhas. Então aqui o texto nos revela com clareza que o propósito do Deus Todo-Poderoso, que cada um de nós nos tornemos filhos dele, discípulos de Cristo. E o próprio Senhor Jesus, ele, cingido desse poder que a sua própria divindade lhe proporcionara, e através do poder do Espírito Santo, grandes coisas e coisas fabulosas aconteceu em seu ministério. E ele mesmo disse
que se ele não fosse embora, nós não receberíamos o segundo Consolador. Eu quero que os irmãos entendam que o Espírito Santo ele é tão importante quanto o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque se o sacrifício vicário de Cristo, a sua morte, a sua expiação, ela nos conduziu à glória, é o Espírito Santo que nos conduz a chegarmos até o Rei da Glória. Se nós não tivermos o Espírito Santo nos guiando, nós não chegaremos lá. Agora, nós temos que entender que nós temos que manter a nossa comunhão com esse Deus poderoso, com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele habita dentro de você. Quem está feliz por isso? Amém? O Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. No livro de 1 Tessalonicenses, o apóstolo diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Nós não devemos apagar o Espírito Santo. Mas pastor, como que nós apagamos o Espírito Santo? Nós apagamos o Espírito Santo desde o momento que nós não passamos mais a dar ouvidos à voz do Senhor Jesus. Amém? Como que nós demonstramos o nosso amor por Jesus? Eu vou pedir o auxílio dos nossos ministros. João capítulo 14, 21. Como que nós podemos demonstrar o nosso amor por Jesus? Como que você pode evidenciar? Eu amo Jesus. Vamos lá. Palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então, qual é a característica de uma pessoa que ama Jesus? É aquele que guarda a palavra dele. Uma pessoa que diz que eu creio em Deus, acredito em Jesus, acredito na Bíblia, mas ele vive na prática do pecado, diz o apóstolo João, que esta pessoa ainda não nasceu de Deus e não o conhece, apesar de professar uma fé, apesar de professar uma religião, apesar de falar eu creio em Deus. Então, se o indivíduo ele vive na prática do erro, na prática do pecado, essa é uma característica que esta pessoa ainda não nasceu de novo, não nasceu de Deus, não se tornou um com Deus. E nós falamos aqui, não tem muitos dias atrás, eu quero ler de novo, você que tiver, 1 Coríntios, os ministros puderem me auxiliar, eu agradeço pelo apoio de vocês. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 17. Vamos lá o que a palavra de Deus diz. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só Espírito. Amém? Você é um Espírito que habita dentro do corpo que tem uma alma. A alma é o centro das emoções, que está relacionado aos nossos pensamentos. E nós temos um espírito. A pessoa que não tem Cristo, não nasceu de Deus, o espírito dessa pessoa está morto. Até que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, entre nele, aí proporciona a essa pessoa a vivificação
ele passa a viver. E quando o Espírito de Deus ele passa a habitar dentro de ti, nós nos tornamos um com Deus. Amém? E Deus ele está habitando dentro de nós. E não há necessidade de coisa nenhuma, porque o Espírito Santo ele nos revelará todas as coisas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém? Então, como que nós podemos demonstrar que nós amamos a Jesus? Como? Através da obediência à sua palavra. João capítulo 14 ainda. João capítulo 14. Nós fizemos a leitura do versículo 21. Vamos ler o 23 também. Respondeu Jesus: se alguém me ama, ele enfatiza de novo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Amém? A tradução está diferente, que a minha está em Genebra hoje. Versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, meus amados, nós precisamos de amar a palavra de Deus, amar Jesus. Amém? Não basta conhecimento, temos que obedecer. Obedecer a palavra do Senhor Jesus. Amém? O Espírito Santo ele está conosco para sempre. Você está feliz por isso? João capítulo 14, 16. É lindo isso. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, meus amados, se você guarda a palavra de Deus no seu coração, o Espírito Santo ele mora com você e para sempre. Amém? Por isso, se o Consolador ele está em nós, é possível que os sinais que Jesus realizou e as operações que o Consolador o proporcionou possa também nos acompanhar. Você acredita nisso? Acredita? Vamos ver o que a Bíblia diz. João 14, 12. Vamos ver. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam mais em todas as palavras do Senhor Jesus. Mas se você crer, coisas sobrenaturais podem acontecer também na nossa vida. Amém, pessoal? São palavras do Senhor Jesus. Há muitas igrejas que até acreditam no Espírito Santo, mas não acreditam em suas manifestações. Não acreditam. Eles acham que o Espírito Santo operava somente na era apostólica e não opera em nossos dias mais. Isso aconteceu no passado, não acontece mais hoje. Dos pregadores reformados, dos puritanos, o que eu mais admiro foi Jonathan Edwards, porque ele disse algo muito importante e interessante. Foi um dos mais eruditos e um dos mais cultos que houve. E ele disse o seguinte, e eu concordo com ele. Ele disse: eu acredito que Deus não opere na mesma proporcionalidade que operava na era apostólica, mas não duvido que Ele possa continuar curando e realizando grandes sinais no dia do presente. Concordo. Até porque que o Senhor Jesus chegava em aldeias inteiras e todos eram curados.
Eu creio que o Senhor Jesus, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo hoje e sempre será eternamente. Amém? Mas quando falamos do Espírito Santo e do poder, sempre lembramos dos sinais, não é isso? Lembramos de línguas, variações de línguas, interpretações, curas, sinais. Mas a pessoa, quando se enche do Espírito Santo, isso é apenas uma das evidências que a pessoa está cheia. Mas a verdadeira característica que a pessoa está cheia do Espírito Santo é uma vida completamente transformada. No entanto, o próprio Senhor Jesus, Ele disse que naqueles dias muitos dirão, em teu nome eu fiz e aconteci. Mas o que Ele disse? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Como já disse em outras oportunidades, eu creio e acredito, no meu ponto de vista, que a pessoa cheia do Espírito Santo não é somente realizar milagres e grandes sinais, curas, etc., como eu já disse, mas é o sinal de uma vida completamente transformada. Vocês estão me entendendo? Porque novo nascimento e ser cheio do Espírito, isso fala de uma nova natureza, um novo estilo de vida. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele age diferente, ele se comporta diferente, o caráter dele é diferente. E no entanto, lá em Tessalonicenses, nos versículos posteriores e anteriores, o apóstolo aborda, dizendo que os cristãos não podem ser maldizentes, caluniadores, defamadores, deverão tomar cuidado com aquilo que fala, palavras torpes, palavrões, porque tudo isso entristece e apaga o Espírito Santo. E a maior característica de uma pessoa que é gerada do Espírito Santo, nascida de Deus, é o fruto. O que adianta você levantar as mãos e os paralíticos levantar, mas o cidadão é burro, ignorante, sem educação, trata mal as pessoas? Não adianta nada. Compra e não paga. Ai meu Deus, começou a apertar. Amém? Jesus, ele disse, ser gerado de Deus é uma vida completamente transformada. Ele era burrão, ele virou manso, virou uma pessoa educada, porque o Espírito Santo está dentro dele. O Espírito Santo habitando dentro de nós, me dá o poder de subjugar essa natureza ruim. Irmãos, se você começar a apagar o Espírito Santo na sua vida, não vai demorar muito tempo que o velho homem vai começar a bater no caixão e querer sair para fora novamente. Para de orar, para de jejuar, para de buscar. Você vai ver que aquela pessoa indigesta que você sempre foi, ela vai voltar. Amém? E é por isso que tem muito crente indigesto. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Não é gerado, não é nascido de Deus. Não tem os frutos do Espírito Santo. O que eu acho lindo, minha simples avaliação, eu não acho tão esplêndido, maravilhoso mas pode
Pode se levantar sinais, grandes milagres e etc. Mas uma pessoa com a vida transformada é muito mais bonita. Amém? Uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa moderada, uma pessoa educada, uma pessoa que não cobiça, uma pessoa que não inveja, uma pessoa que não defama, uma pessoa que não critica, uma pessoa que não ajunta em grupos para poder falar, defamar mal do outro. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser uma pessoa que tem realmente uma conexão com Deus. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Como que nós podemos entristecer? Você acha que o Espírito Santo entristece conosco? Vamos ver o que a Bíblia diz. Efésios. Você que tem a sua Bíblia, os ministros vão me ajudar. Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32. Olha lá que está escrito: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria, a sua casa, irmão, tem que ser um recanto da paz e do amor. Aquela casa bagunçada, gritalhada, e gente gritando palavrão. Irmãos, o Espírito Santo não fica lá não. Não fica não. Gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Vamos próximo. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, nós somos uma comunidade, nós somos uma família. Na sua família você nunca teve problema com seu irmão, com a sua irmã, não? Já briguei muito com a minha irmã. E qual irmão que nunca brigou? Muito. Não é? Tem desentendimento, tem problema, mas a gente tem que estar com o coração aberto. Tem que ter um coração perdoador, um coração reconciliador. Amém? Teve um problema com a pessoa? Chega perto da pessoa, conversa direitinho. Nem chegar nas redes sociais colocando as coisas para poder alfinetar a pessoa. Vamos ser maduros. Vamos ser espirituais. O Espírito Santo, ele entristece quando nós agimos na carne. E aí apaga a presença de Deus na nossa vida. Quem está me compreendendo? Amém? Voltando à palavra do Senhor, onde nós lemos aqui, inicialmente, Lucas, o Senhor Jesus, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Irmãos, fala comigo assim: eu sou ungido. Eu sou ungida. Para que você é ungido do Senhor? Para que o Senhor te ungiu? Se você não tiver essa unção dos santos, você não tem poder para evangelizar os pobres. Amém? E ele diz aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivendo nos dias onde o Espírito Santo tem sido rejeitado em muitos lugares. Eu digo com respeito, tive recebendo uma família, especialmente conversando com uma pessoa dessa família essa semana, e essa pessoa foi expulsa de uma igreja porque falou com a liderança: pastor, o que o senhor acha nós buscarmos mais o Espírito Santo? Precisamos mais poder. E o pastor falou assim:
a nossa igreja não é disso não, procura outra igreja para você. E a família está conosco hoje. E é exatamente isso que todos deveriam fazer. Você não deve estar no lugar onde que não crer na presença do Espírito Santo, rejeitam a manifestação do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não estiver lá, Jesus também não está. Eu fico me perguntando, como pode tantas pessoas dentro de certas denominações, onde o Espírito de Deus não está atuando? Porque lá, eu acredito que em dado momento, como essa família foi despertada e tirada pelo Espírito Santo, a levada em outro aprisco, eu creio que também Deus vai fará na vida daqueles que são escolhidos. Mas muitos não têm sensibilidade. Não têm sensibilidade. Porque você só pode discernir aquilo que é espiritual se você for espiritual. Como que você vai discernir o Espírito de Deus se você não tem? Então qualquer coisa que te der, você vai aceitar. Há muitos anos atrás, deve ter mais ou menos uns 14 anos atrás, eu recebi na nossa igreja, lá na Benjamin, eu conheci uma senhora. E aquela senhora foi levada por uma família que era da nossa igreja. Ela era de uma outra igreja que não é pentecostal. Ela achou muito estranho. Eu não a conhecia, nunca tinha visto, ela também nunca tinha me visto. Mas durante todo o percurso, de toda a programação do culto, o Senhor revelou a vida dela toda. E ela ficou confusa, porque ela não sabia que o Espírito Santo trabalhava daquela forma. Uma coisa é você revelar aquilo que é óbvio. Mas quando o Espírito Santo revela o coração, é diferente. E ela ficou impactada. E a família falou comigo assim: essa irmã, ela foi esposa de um dos maiores pregadores dessa cidade. E é ainda pastor de uma das maiores igrejas dessa cidade. Que abandonou a senhora, trocou ela por uma mulher mais nova, que era membro da igreja, tomou a esposa do membro da igreja e está com ela até hoje. E adultério. E a igreja está cheia. E todos aceitam passivamente, sabendo disso. Me leva a mal não. Mas se eu souber que o meu pastor é um adúltero, eu caio fora de lá na mesma hora. Se eu souber que o meu pastor é um ladrão, eu vou embora. Martin Lloyd Jones, ele disse uma coisa muito interessante: a única coisa que o ministro pode transmitir para o povo é confiança. Se você perdeu a confiança, acabou. E quantas pessoas estão nessa situação, sendo alimentadas com palha. Com palha. Porque a maioria das pessoas não tem discernimento. Mas aqueles que são ovelhas do aprisco de Jesus, ele pode não entender a Bíblia toda, mas o Espírito Santo testifica com ele. Eu posso falar qualquer coisa para vocês aqui, mas aquele que é nascido de Deus, aquele que tem o Espírito Santo, vai falar assim: não, isso aí eu não sei porquê, mas não está caindo não. Não, esse negócio não testificou não. O que é isso, pastor? Isso é o Espírito Santo que não está testificando. Nós temos o Espírito de Deus. E nós temos que saber que esse Deus Todo-Poderoso, Ele continua atuando em nossos dias. E nós não podemos rejeitar o Espírito de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O Jonathan Edwards, ele fez essa pergunta para a sua pequena igreja na época. Ele diz assim: o que você despreza o Espírito Santo?
Ele fez uma pergunta para a sua igreja: você despreza o Espírito Santo? A maioria fala assim: não, claro que não. Eu desprezar o Espírito Santo? Será que não? O que você conhece de uma forma experimental da obra do Espírito Santo na sua vida? O que você conhece? Como que você tem esse conhecimento? Eu te faço uma pergunta: Ele vivificou você? O seu espírito é renovado? Quando você faz alguma coisa de ruim, o Espírito Santo te fala: olha, você disse algo, olha, você está comportando de uma forma, olha. O Espírito Santo está aí. E se Ele está te orientando, está te admoestando, está te apontando, não endureçais o vosso coração, como Deus Ele disse lá em Hebreus, como o povo do Egito, que endureceram o coração e morreram no deserto. Eu te pergunto nessa noite: o Espírito Santo conquistou você? Você ama Jesus? Você já teve uma experiência com Jesus? Pastor, eu ainda não tive uma experiência com Jesus. Eu estou na igreja porque alguém me chamou. Eu gosto da palavra, entendo a palavra, compreendo muito bem, sei que não tem outro Deus, entendo as evidências, etc. Mas me falta algo dentro de mim. Então clama a Ele. Clama a Ele. Faça como eu fiz quando ainda era jovem. Eu era assíduo na igreja, eu buscava a Deus, eu ia no monte, eu ia no culto, eu frequentava todas as reuniões, mas me faltava alguma coisa. Eu ouvi o pastor falar assim: Deus está falando, Deus está falando. Mas que Deus está falando? Ele não está falando comigo. Eu queria que ele falasse comigo. E sempre falava que Deus estava falando. Isso me irritava. Não porque ele estava falando isso, porque eu não sentia ele falar comigo. E aí eu cheguei perto do Senhor e falei assim: meu Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu jejue mais? O Senhor quer que eu vou no monte todo dia? O que o Senhor quer que eu faça? Já li a Bíblia toda. O que o Senhor quer que eu faça? Pode falar para mim. Porque se o Senhor não manifestar para mim como o Senhor manifestou na vida, eu não vou ter fé. O teu espírito é vivo. E o teu espírito fala. Então eu quero que o Senhor fale comigo. Irmãos, antes de eu terminar as palavras conversando dessa forma, irmão, não conversei com ignorância, nem com soberba, mas não tem problema nenhum você ser sincero com Deus, com educação. Não tem problema nenhum. Naquele momento, o Senhor lhe falou comigo. Foram apenas 2 palavras, mas que desmontou meu ser. E a partir daquele dia, nunca mais deixei de ouvir a sua voz. Nunca mais. Eu te convido aqui nesta noite a mergulhar com intensidade na presença de Deus. Eu não estou aqui para pregar para você que você tem que conquistar uma casa nova, o dinheiro no banco. Não estou pregando nada disso aqui, nem jamais vou pregar sobre isso. Isso aí faz parte do pacote, mas isso não é o mais importante. O que me interessa é ver a igreja saudável. O que me interessa é ver você cheio do Espírito de Deus. O que me interessa, o que me satisfaz é ver você passar pela prova glorificando o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. A luta está dura, a travessia está difícil, está perigosa, mas eu creio que o meu Redentor Ele vive. Ele está me amparando, está me segurando. A porta está fechada, mas Deus manda anjo. Deus Ele toca no coração de alguém. Não vai faltar pão, não vai faltar água. Eu creio no Deus da provisão. Mas na minha boca não vai sair blasfêmia, não vai sair incredulidade, não vai sair revolta, só vai sair adoração, só vai sair glorificação, só vai sair magnificação, porque o nosso Deus é poderoso, aleluia. Ele está em busca daqueles que o amam em espírito e em verdade.
Ele não está aqui preocupado se você está com um sapatinho de marca, se você está com uma saia lá daquela loja de grife, ou com um terno de grande estilo. Ele está olhando para o seu coração. Aonde que tiver um coração quebrantado, Ele entra e visita e trabalha. Você crê nisso? Olha só para mim caminhar aqui para o término. Olha só as palavras de Davi. Eu acho lindo. O salmo de arrependimento de Davi, 51:11. Não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Irmão, sabe o que dá a alegria da salvação? É o Espírito Santo. Pastor, eu não estou com muita alegria mais da salvação, eu não estou muito alegre, porque está faltando o acender do Espírito dentro da tua alma. Tem pessoas que se converteram intelectualmente aqui, mas não se converteram espiritualmente. John Wesley, ele foi fazer uma obra missionária ainda novo, achando que já estava preparado intelectualmente, e foi atravessar o oceano. E dentro de um navio havia um grupo lá no porão, um grupo de moravianos. Os moravianos oraram por 100 anos, um avivamento que durou 100 anos. E naquela viagem, foi uma das viagens piores que ele já enfrentou, porque o navio enfrentou como se fosse um vento aquilão, uma tormenta do mar, um vento terrível, uma tempestade medonha, o mastro quebrando, as madeiras rachando, estralando. John Wesley desceu para o porão com medo. Meu Deus, eu vou morrer, e agora o que vai acontecer? Com medo. Ele mesmo diz em suas palavras. Chegou lá no porão, havia um grupo de moravianos que estavam louvando e cantando a Deus. John Wesley olhou e ficou turbado. Falou: o quê? Vocês são loucos, é? O navio está quase afundando, já quebrou 2 mastros, a madeira está estralando, o barco está quase inclinando, nós vamos morrer. E os moravianos disseram: nós somos salvos em Cristo. E continuaram a louvar, e continuaram a cantar, e continuaram a adorar. Ele sentou num canto e ficou assistindo aquilo com a cabeça baixa. A tormenta passou, o navio não afundou, chegou até lá no destino. Aí veio o marinheiro e perguntou: você não vai sair não? Eu falei assim: não, estou voltando. Você vai voltar quando? Eu estou voltando para o meu país. Mas você acabou de chegar? Eu estou voltando. Mas você não veio para fazer a obra? Não, eu tenho que aceitar Jesus de novo. Eu achava que eu era crente. Crente é esse povo que está adorando a Deus no meio do inferno. E ele voltou e buscou a Deus, até que Deus pudesse aquecer o coração dele. Irmãos, não seja um crente meia tigela, não. Seja um crente de tigela cheia. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Não se contente com pouca coisa, não. Busque, porque as fontes de Deus, a Bíblia diz que há fontes e há rios. Está no plural, há fontes e há rios. E Deus, Ele quer que você desfrute. Ele quer que nós venhamos mergulhar na presença dEle com toda a intensidade. E você vai provar o melhor e o maior de Deus na sua vida. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que você seja cheia da graça de Deus, do poder de Deus. Se você estiver cheio do poder, você vai subsistir o dia mau. Davi disse: então, olha só que coisa. Então, versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ele estava em pecado. Ele tinha cometido adultério com Betseba, matado Urias. Natã apontou o pecado dele.
Ele falou assim: Senhor, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. E ele disse: se o Senhor permitir que o teu Espírito continue dentro de mim, eu vou ensinar as congregações, eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Irmão, sabe quem abre sua boca para poder adorar a Deus? É Deus, é o Espírito Santo. Se você está orando, é porque Deus está te dando força, graça, vigor, ânimo, entusiasmo, encorajamento. Se você não está conseguindo orar, rogue a Ele, se humilhe perante Ele. Falou: Deus, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo jejuar, não estou conseguindo me consagrar, eu não estou tendo um apetite mais espiritual, não tenho mais vontade de buscar o Senhor. Eu estou vindo aqui porque eu tenho que vir, mas o meu coração não está mais em Ti. Peça a Ele, suplica a Ele, mas não fique como um morto dentro da igreja, porque isso não garante a tua salvação. Ele quer encher a tua botija nessa noite. Ele quer transbordar a sua botija de azeite aqui nessa noite. Você crê nisso? Você crê nisso? De todo o coração? Então se prepare, porque no colégio onde que você estuda, jovens vão aceitar Jesus. Lá no seu trabalho, pessoas vão querer conhecer esse Jesus que você serve. Na sua família, pessoas vão se converter através da tua oração. Você vai receber o testemunho, você vai ouvir os testemunhos acontecerem, e você será o maior testemunho vivo, para que todos saibam que o Senhor é contigo. Tu vai abrir a boca e labareda de fogo vai sair. Talvez você está aqui nessa noite pensando: pastor, eu estou cometendo um pecado tão grosseiro, eu estou cometendo um pecado tão absurdo, eu estou escondendo. Ai da minha esposa se ela souber, ai do meu esposo se ele souber. Ninguém pode saber, mas Satanás ele sabe, e Deus também ele sabe. Se você não se arrepender hoje, pode ser que hoje venha a ser sua última noite, e talvez você pode morar a eternidade no inferno. Mas hoje Deus está te chamando para o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque assim chegou o reino de Deus. Abandone o pecado e esse mundo de horror, porque o Todo-Poderoso está aqui nessa noite. O mundo pode mudar, as filosofias podem influenciar, os pensamentos podem deturpar, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Deus, Ele é 3 vezes santo. Amém? Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo, meus irmãos. Você quer se aproximar do Espírito Santo? Você quer não entristecer o Espírito Santo? Ele está dentro de você. Aleluia. Tenha Ele como seu amigo pessoal. Tenha Ele como seu amigo. Que coisa linda, meu irmão. Que coisa linda é quando você começa a andar em espírito. Eu já provei e tenho provado dia após dia isso. Quando você chega no nível de intimidade com o Senhor, às vezes não precisa de você ficar 2, 3, 4 horas, mas você está andando no Espírito, Deus está falando contigo continuamente. Glória a Deus. Eu estava conversando com uma pessoa algum tempo atrás, e a pessoa estava contando para mim algo, e o Senhor falou assim: está mentindo para você. Aí eu falei assim: mas está tão convincente. Falou assim: está mentindo para você. O Espírito Santo ele te revela, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo ele quer habitar dentro de você em total plenitude nessa noite. Ele quer que você seja uma mulher cheia da graça dele. Ele quer que você pregue e as pessoas sejam impactadas pela palavra do Senhor. Eu ouvi um homem pregando na década de 80. Eu ouvi a pregação dele, conheço há muitos anos. Falei assim: meu Deus, esse homem não pregou nada. Ele ficou enfatizando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Mas cada frase que ele falava, o povo do estádio incendiava tudo. Eu falei assim: meu Deus, que negócio é esse?
Ele não deu uma introdução, ele não deu um desenvolvimento de mensagem, ele não trouxe uma conclusão, ele não trouxe um patamar lógico para um interpretativo, para o povo entender muito bem a parte hermenêutica da mensagem. E o Senhor disse: mas ele está vindo com muita unção, meu filho. Ele ficou dias na minha presença, ele ficou dias. Então uma palavra na boca daquele que está diante de Deus tem muito poder, viu? Tem muito poder. Por isso que no passado havia muitos pastores que eram semi-analfabetos, mas quando abria a boca, milagre acontecia. Sabe por quê? Porque tinha vida com Deus. Hoje não, hoje tem muitos pastores PhD, sabe pregar em hebraico, em aramaico, grego, mas são pastores mundanos que não têm compromisso com Deus, estão comprometidos com dinheiro, não com as almas. Não estão se preocupando mais com a santidade, mas com a libertinagem. Tudo pode, tudo é permitido, tudo é liberado. Pode casar 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes quiser, não há problema nenhum. Mas esses malditos um dia serão julgados se não se arrependerem. Mas nós temos compromisso com a palavra do Senhor. Tenha compromisso com a palavra do Senhor. Você não tem que confiar em pastor nenhum. Você tem que ouvir o que eu estou pregando aqui, conferir nas escrituras. Porque se não estiver nas escrituras, você não deve dar crédito. Porque é a sua alma que está em jogo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Palavra dura é essa, né, pastor? Foi a mesma coisa que disseram para Jesus Cristo. Jesus disse assim: quem quiser ir embora, pode ficar à vontade. Mas quem quiser ir para o céu, entra pelo caminho estreito e apertado. Entra pelo caminho estreito e apertado, porque um dia nós chegaremos diante do trono da glória, e o Senhor Jesus olhará no meu rosto, no teu, e dirá assim: bendito servo fiel, foste fiel no pouco, no muito te abençoarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fala comigo assim: o meu corpo é templo. Tem gente que não falou. Fala comigo assim: o meu corpo é templo do Espírito. O seu corpo não foi feito para ficar mostrando não, tá? Nem você rapazinho, nem você moça que vai na academia e quer ficar mostrando o corpinho. Vai se converter e ser crente de verdade. Não é ficar usando roupas mundanas e indecentes, não. Pastor, você é um pastor jurássico. Sou, da era pré-histórica. Da era pré-histórica. Jurássico, como me chamaram alguma vez, muito tempo atrás. Esse pastor é jurássico. Sou, não tem problema. Mas eu sou das antigas. Que eu creio que um Deus é um Deus santo. Eu creio que eu vou chegar diante de Deus não pelado. Eu vou chegar diante de Deus revestido da glória dele. Aleluia! Não adianta andar pelada lá fora e querer pular aqui dentro. Não adianta andar como o Mauricinho lá fora com a camisetinha apertada, querendo mostrar o corpinho lá fora para as meninas e querer rodopiar aqui dentro. Sai para lá carnalidade, sai para lá fogo estranho. O Espírito Santo habita no corpo santificado. Corpo santificado, meu irmão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Amém? Então seja fiel, todo-poderoso. Não é pastor não, não é igreja não. A placa da igreja é tão importante, está do lado de fora. Seja fiel ao Senhor, Deus todo-poderoso, que Ele está de olho na santa igreja do Senhor. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu falei com a Renata: meu Deus, não sei o que está acontecendo hoje. Uma mensagem tão óbvia, o Senhor falou comigo, eu tinha que falar. Já rabisquei tanto, não consegui fazer uma mensagem, meu Deus. Mas eu falei assim: eu vou abrir a boca, eu tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa. Amém? E se não tiver de acordo, confira na escritura. E se eu estiver falando alguma coisa que não tiver na escritura, eu vou pegar e falar como Martinho Lutero. Eu vou me reconsiderar. Mas tem que provar para mim que eu estou errado. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Fala com a sua irmã do lado do seu irmão: seja santo, como o Senhor é santo. Aleluia. O fogo do Espírito Santo vai te pegar nessa noite.
O fogo do Espírito Santo vai te pegar nessa noite. Aleluia. Deus, Ele vai derramar o fogo dele na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fé mais fé